Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Liazinha do canal Liazinha Lê Livros e estamos de volta aqui para continuarmos a leitura do livro Castelo Interior ou Moradas para essa jornada de leitura. E nós estamos aqui nas sextas moradas, que são as moradas de purificação e sofrimentos espirituais. Nós vamos passar agora a leitura do capítulo 2. Diversos modos pelos quais Nosso Senhor desperta a alma, trata-se de favores muito grandes e elevados, nos quais, ao que parece, não há nada a temer. Aparentemente, nos descuidamos muito de nossa pombinha. Não houve descuido. O sofrimento de que falei a fazem voar ainda mais alto. Comecemos agora a ver como o esposo se comporta com ela. Antes de se lidar totalmente como esposo, faz com que ela deseje intensamente o noivado. O Senhor emprega meios tão delicados que a própria alma não entende. Nem tenho a pretensão de acertar em defini-los de forma compreensível. Só aquelas almas que passaram por eles o entenderão. São impulsos vindos do mais íntimo da alma. São delicados e sutis, que não vejo comparação que lhes quadre. É bem diferente de todos os sentimentos que podemos adquirir na terra, até mesmo dos gostos espirituais de que falamos atrás. Muitas vezes, estando a pessoa descuidada, sem se lembrar de Deus, Sua Majestade a desperta como se fosse um meteoro ou uma estrela cadente que passa repentinamente, ou um trovão sem ruído. A alma entende muito bem que Deus a chamou. Entende-o de modo tão evidente que, por vezes, sobretudo nos primeiros tempos, a faz estremecer e até queixar-se. Embora esse toque divino não produza dor, sente-se ferida saborosissimamente, sem atinar como, nem quem a feriu. Bem conhece ser preciosa a dádiva, jamais quisera sarar daquela chaga. Queixa-se a seu esposo com palavras de amor, ainda mesmo exteriores. Não está em suas mãos agir de outra maneira. Entende que ele está presente. Contudo, não se quer manifestar a ponto de comunicar-lhe a intensa felicidade que produz. É dor aguda, ao mesmo tempo que saborosa e suave. Ainda que a alma quisesse, não poderia deixar de senti-la. Está longe de querer desfazer-se dela. Esta a satisfaz muito mais que o enlevo delicioso destituído de padecer, sentido na oração de quietude. Estou a desfazer-me, irmãs, para vos dar a entender em que consiste esta obra de amor. E não acho meio, aparentemente há contradição. Por um lado, o amado dá claramente a entender que está com a alma. Por outro, parece chamá-la com um sinal tão certo, que não há dúvida. Trata-se de um assovio tão penetrante que ela ouve e não pode deixar de entender. Dir-se-ia que o esposo, que está nas sétimas moradas, onde reside, e fala por um modo sem articular palavras. Toda a gente que está pelas outras moradas, isto é, os sentidos, a imaginação e as faculdades, não ousa mexer-se. Ó meu poderoso Deus, como são grandes vossos segredos, como são diferentes as coisas do espírito de tudo que se pode ver e entender nesta terra. Aqui não há capacidade humana capaz de vislumbrar um fenômeno como este, nem comparação que sirva para explicá-lo. No entanto, ele é pequeno diante das grandíssimas graças que realizais, Senhor, nas almas.
É tão poderosa essa ação divina que a alma se desfaz em desejos e não sabe o que pedir. Parece-lhe claramente que o seu Deus está com ela. Direi se o que percebe, que deseja, por que se aflige, ou que maior bem quer, eu não sei. Só sei que a dor parece transpassar-lhe as entranhas como uma flecha, e quando aquele que a fere arranca a seta, verdadeiramente, é como se levasse consigo as entranhas, tal o sentimento de amor experimentado. Estava pensando agora comigo mesma. Talvez do braseiro aceso, que é o meu Deus, salte alguma fagulha e caia na alma, de modo a deixá-la sentir aquele abrasamento. Como a fagulha em si é tão deliciosa, mas insuficiente para queimá-las, causa-lhe aquela dor. O seu toque produz aquele efeito. Parece-me ter acertado desta vez com melhor comparação. É que essa dor deliciosa, que não é dor, não fica sempre no mesmo grau. Às vezes dura muito tempo, de outras acaba depressa, conforme apraz ao Senhor comunicá-la. Não é coisa que se possa adquirir por meios humanos. Ainda quando acontece prolongar-se, é intermitente, vai e vem. Em suma, jamais é contínua, não acaba de abrasar a alma. Quando vai abrasando, a centelha apaga-se. Fica o desejo de tornar a padecer aquele amoroso tormento causado pela fagulha. Com licença para uma água. O calor ainda continua intenso aqui. Aqui não há que duvidar. Não é efeito proveniente da natureza, nem causado por melancolia, nem tampouco ilusão do demônio ou da imaginação. É tal esse movimento que se conhece muito bem partir do centro da alma, onde está o Senhor, o qual é imutável. Seus efeitos diferem muito dos que produzem os sentimentos de devoção. Estes podem causar dúvida, justamente por serem absorvidos pelo gosto espiritual. Aqui todos os sentidos e faculdades estão sem embevecimento algum, considerando o que poderá ser aquilo. Não podem estorvar, nem aumentar, nem diminuir aquela dor deleitosa. Quem receber de nosso Senhor esta mercê, e se a recebeu, lendo isso a reconhecerá. Dê-lhes muitas graças e não tenha receio de haver engano. Tema sim, e muito, vir a ser ingrato em tão alto favor. Procure esforçar-se em servir a Deus e aperfeiçoar em tudo a própria vida. Verá então aonde vai parar e como receberá sempre mais e mais graças. Sei de uma pessoa que durante vários anos foi favorecida com esta graça. Estava ela de tal modo satisfeita que se julgaria muito bem paga, ainda que tivesse de servir o Senhor por uma multidão de anos em grande sofrimento. Seja ele banido para todo sempre. Amém. Podereis fazer-me uma observação. Como é que nisto há mais segurança que em outras graças? A meu parecer, pelas razões que se seguem. Primeira, jamais o demônio terá capacidade para produzir dor saborosa como esta. Poderá causar gostos e deleites que pareçam espirituais, mas infundir dor e causar tão intenso sofrimento com quietude e júbilo da alma. Não é de sua alçada. Todos os seus recursos jogam com o exterior. Suas dores, quando as dá, nunca trazem juntamente sabor e paz, senão inquietação e guerra. Segundo, esta saborosa tempestade vem de outra região, não daquelas que o maligno pode conquistar. Terceira,
Entre os grandes proveitos que daí resultam para a alma, os mais frequentes costumam ser a resolução e o propósito de padecer por Deus, e o desejo de grandes sofrimentos. Também uma firme determinação de se apartar dos contentamentos e conversações do mundo, bem como outros efeitos semelhantes. Não é imaginação, está muito claro. Se alguém procura reproduzi-lo, não conseguirá, por mais que o faça. É realidade tão notória e evidente que a ilusão é totalmente impossível. Impossível parecer que é, não sendo ou duvidar de sua verdadeira realidade. Se alguém tiver alguma dúvida, isto é, se ficar sem saber se o experimentou realmente ou não, saiba que não se trata de verdadeiros ímpetos. Estes se fazem sentir tão fortemente como uma voz possante aos ouvidos do corpo. Quanto a ser melancolia, não há cabimento algum. Essa doença forma e fabrica suas fantasmagóricas unicamente na imaginação. A graça de que tratamos procede do interior da alma. É impossível que eu me engane, mas até ouvir outras razões de pessoas competentes, sempre estarei nesta firme convicção. Sei de uma pessoa cheia de temores de ser enganada, que nunca pôde ter receio desta oração, nem a menor dúvida. Ela se refere a ela própria. Também costuma, nosso Senhor, agir de outras maneiras para despertar a alma, estando a qualquer hora, rezando vocalmente, sem pensar no que se lhe passa no interior. Parece que lhe sobrevém um deleitoso abrasamento. É como que se de súbito a invadisse um perfume tão penetrante que se espalhasse por todos os sentidos. Não digo que seja perfume ou coisa semelhante. Emprego a comparação para explicar como se percebe estar ali o esposo. Esse sentimento produz o desejo suavicíssimo de regozijar-se com a sua presença. A alma fica disposta a fazer grandes atos e a empregar-se toda em louvores a nosso Senhor. O manancial de onde brota esta mercê é o mesmo que produz a precedente. Aqui não há vestígio de dor, nem são pungentes os desejos de sentir a presença de Deus. Esta graça é recebida mais frequentemente pela alma. Não me parece que aqui haja o que temer, por algumas das razões acima alegadas. Basta acolher esta mercê com ação de graças. E por fim, encerramos o capítulo 2 das Sextas Moradas. Se essa leitura tocou o seu coração, se essa mensagem foi importante para você, inscreva-se neste canal e compartilhe esta leitura, esta mensagem com aqueles que não têm possibilidade de ter acesso a este livro, seja por qualquer razão. Está bem? E nós ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Muito obrigada por estarem aqui comigo. Até já!